Olá pessoal, tudo bem? Então, chegamos no final do ano e tá todo mundo agora pensando nessa virada, a mudança que ocorre simbolicamente, né? Sobre a passagem do tempo, encerrando 2021 e começando 2022. Quero trazer para vocês algumas novidades astrológicas e que ajudam a gente conectar com passos que podem ser melhor orientados. Eu gosto muito de pensar na astrologia como uma forma de nós nos conectarmos com um GPS do céu que nos ajuda a compreender aquilo que na nossa vida acontece, mas que nem sempre nós relacionamos os efeitos com o que está acontecendo, seja no nosso próprio caminho individual, seja no aspecto coletivo. Então quero começar falando para vocês que a mudança de ano do ano gregoriano é diferente da mudança do ano astrológico. O ano astrológico mesmo acontece em 20 de março, quando o Sol ingressa no signo de Áries. Mas como nós temos um evento coletivo muito grande, eu também acredito que essa mudança afeta a gente, no sentido do inconsciente coletivo. Tanto que a gente observa, né, como as pessoas ficam preocupadas com algumas situações. Já vou comentar sobre isso, que é, por exemplo, a mudança do ano numa lua minguante e que tipo de desejos que você faz, porque você tem que tomar cuidado, porque a lua minguante mingua. Então, já quero explicar o seguinte. É claro que as fases da lua afetam bastante a nossa vida. E em se falando de lua minguante, realmente é uma lua de finalização. Mas nem tudo está perdido, porque já no dia 2 de janeiro a gente tem a lua nova. Então, pensem que a gente vai ter aí uma mudança do ano, mas já no dia 2 você vai poder fazer os seus desejos de expansão, de inícios, de movimento, que é característico da lua de fogo, que é a lua nova. Essa lua da virada nos convida, então, pensando nesse sentido, sem ficar muito preocupado, que é para a gente desapegar, para a gente relaxar, para a gente ir para a leveza, esvaziar. O que você quer esvaziar nessa virada? Deixar para trás o que te afetou em 2021 e que você não quer mais carregar em 2022. Isso pode ser um bom motivo para o seu ritual ligado à Lua. Por outro lado, a Lua está no signo de Sagitário e vai fazer uma conjunção com Marte. Tem muita energia para gente, embora seja a tão falada, né, nas redes, a lua minguante, ela tem também um movimento de expansão, de busca de conhecimento, de fazer as coisas acontecerem num nível muito mais alegre. No tom do nosso ano de 2022, a gente deve pensar algumas coisas que são bem marcantes, que eu quero dizer assim. A gente teve o ano de 2020, que a gente poderia dizer que é um ano que ainda não acabou, porque os efeitos de tudo o que aconteceu lá de um modo mais concentrado ainda se perpetuaram no ano de 2021 e quero dar notícia para vocês que ainda não acabou e a gente tem uma rebarba no ano de 2022. Isso a gente pode comparar assim: 2020 foi o jogo, 2021 a prorrogação, 2022 são os pênaltis. E imagina assim, você vai para um jogo achando que vai durar o tempo normal, você tem que ir para a prorrogação e ainda você tem que disputar os pênaltis. Acho que 2022 traz essa mensagem fazendo essa metáfora. Nós temos que nos adaptar. A adaptabilidade é o tema do ano de 2022. Como que você tem as coisas que já estão supostamente padronizadas, como que você vê que as coisas acontecem, que você fica inclusive na zona de conforto, mas
você mais uma vez é convidado a fazer mudança. Não achem que as coisas já estejam prontinhas, que já esteja tudo regularizado, porque ainda não está. A gente sabe que, pensando no sentido sanitário, ainda há risco, a gente ainda não entende muito bem o que está acontecendo, nós não temos ainda uma quantidade de pessoas que possam se sentir seguras porque escolheram não ser vacinadas, e isso pode trazer ainda problemas para muita gente. Não fiquem então tão relaxados assim, isso eu tenho que avisar, porque a gente ainda não acabou essa história. É o pênalti. E quando você pensa nessa questão dessa segunda prorrogação, digamos assim, a gente pode estar mais cansado, ansioso e, sobretudo, lembra, é um ano de adaptação. A gente precisa entender como nós nos adaptamos a tudo isso que está acontecendo, porque a virada ainda não terminou de acontecer. O ano já começa pensando numa situação que é muito interessante, que é o termo da retrogradação. Vênus, o planeta do amor, o planeta da questão financeira, né, das posses materiais, entra retrógrado, fazendo conjunção com Plutão, o Plutão que a gente tem comentado muitas vezes, porque a partir de um movimento muito grande que aconteceu lá em 2020 e que coincide, né, com essa grande situação muito triste, né, que é a pandemia, que a gente relaciona a essas mudanças necessárias, né, digamos assim, que acontecem e que Plutão vem nos trazer. Mas também Plutão fala da riqueza. Quanta riqueza a gente também não pode encontrar ao fazer o movimento de transformação, de liberação daquilo que não serve mais, de olhar de outra maneira para as coisas. Isso também ainda não está completo. E como ele está fazendo conjunção com a Vênus retrógrada, talvez a gente comece o ano e isso dura o mês de janeiro inteiro, pensando muito nos nossos contratos, nas pessoas com quem nós nos relacionamos. Pode haver muita desistência, uma palavra que foi dada e que se volta atrás, rever alguns projetos ligados às questões de posses, às questões de trocas, parcerias que se desfazem. Se já estava por um fio, pode crer que isso tende realmente a encerrar, porque as pessoas revisitam as laudas e isso passa a realmente tornar mais visível o processo para ser realmente encerrado. Então, nesse sentido, a gente já entra com tarefa, né? O Sol transitando em Capricórnio também nos fala disso, né? Porque Capricórnio é o signo do ver a coisa feita, da responsabilidade, de levar um tom mais sério. E para quem não for tirar férias, né, nesse período, cuida de entender, né, como que você começa o ano com projeto, com proposta, com o seu lado adulto para resolver o que precisa ser resolvido. A gente vai ter também, pensando ainda nessa questão da retrogradação, né? Todos os planetas ficam retrógrados esse ano de 2022, tá? Então, logo em janeiro também, a partir da segunda quinzena, a gente tem aí o Mercúrio. Mercúrio retrograda mais 2 vezes durante o ano e depois eu vou contando para vocês como isso vai acontecer. E a gente vai entendendo que quando o Mercúrio retrograda, ele volta para nos mostrar a bagunça, onde você está com bagunça e que você precisa tirar da frente. Porque, pensa bem, quando você tem alguma coisa que está bagunçada, isso afeta o seu trânsito mais fluente, a sua liberdade de movimento, e isso provoca atraso, perdas, confusões, desentendimentos e por aí vai. A gente vai ter também, e claro, todos os planetas, né, vão ficar retrógrados esse ano, é porque nem sempre Vênus e Marte retrogradam, mas a gente está começando o ano com Vênus retrógrada, revisão nas finanças, nas suas posses e nos seus relacionamentos. E a gente encerrará
a partir dos 3 últimos meses de 2022 com Marte retrógrado. E aí pega uma fase que vai ser muito importante para a gente aqui no Brasil, que é a questão eleitoral. Então, Marte vai estar no signo de Gêmeos, que fala de algo muito moderno hoje, né? Que são as redes sociais, a tecnologia, a troca, informação, comunicação. E Marte retrogradando neste signo pode trazer para nós mais confusão, mais briga, bate-boca, polarização. Então, a gente deve prestar muita atenção, porque as eleições não vão ser somente daquele movimento que, claro, nós devemos tomar cada vez mais consciência sobre esse processo, né, e que isso determina muito a realidade do nosso país. Então, pensar com mais seriedade em quem que a gente quer como nosso governante, mas também entender que vai ter muito bate-boca, muito bafafá, muita gente brigando, muita polarização, aquela coisa das pessoas que ficam caçando briga, sabe? E que as redes sociais são um terreno fértil para esse processo. Como Marte retrogradando, é como se ele tivesse meio bagunçado, né? Ele volta. Então, a gente deve tomar muito cuidado com as fake news, com as influências e com aquela falta de esperar para responder. Isso lá no final do ano. Marte também, em abril, vai fazer uma conjunção com Saturno, na mesma época que Júpiter vai fazer uma conjunção com Netuno. E aí eu quero falar já dessas questões. Primeiro, falando sobre Júpiter. Júpiter, agora no final do ano de 2021, entrou no signo de Peixes, ele é domiciliado em Peixes, então é um aspecto benéfico. E com Júpiter em Peixes, nós temos uma tendência a ficarmos mais conectados ao coletivo, mais cordiais e também mais inspirados. A inspiração que nos leva a sermos mais criativos, a nos conectarmos espiritualmente. Olha que coisa importante aí, como por exemplo fazer meditação, ter algum tipo de ritual em que você se conecta com o divino, com Deus. Mas também o Júpiter em Peixes vai trazer para nós nesse período, principalmente nos 5 primeiros meses do ano, porque ele vai ficar transitando em Peixes, depois ele muda para Áries e só no final do ano que ele volta para Peixes para encerrar o ano ainda em Peixes. Mas eu vou focar em Júpiter em Peixes. Ele nos convida a adentrarmos em nós mesmos. Então é aquela questão assim, quem realmente souber escutar, souber encontrar o sentido através da sincronicidade, a se abrir para algo maior, além do mental, vai ter muitas respostas. E isso pode mudar a sua vida. Então faça isso. Busque o autoconhecimento, busque a conexão espiritual e você vai entender que é como se nesse período houvesse um portal. O Júpiter em Peixes traz uma energia de portal, uma abertura para você adentrar no si mesmo, se conhecer, perceber quais são os seus gatilhos, qual é o sentido da sua vida, o seu predestinado, e isso muda a vida. Por isso, como a gente tem vivido, né, nesses últimos anos, a intensidade do processo de consciência, mais do que nunca você vai conseguir entender que você pode virar chaves, mudar pontos de vista, entender de uma maneira muito mais profunda e talvez você tenha aquele momento eureka sobre si mesmo, em que você fala, nossa, agora isso está fazendo sentido para mim, agora eu encontro o que eu estava procurando e não percebia que era através desse caminho. Para você sentir mais contato com a sua própria realidade, mais segurança, entender melhor a sua vida.
Quando o Júpiter fizer a conjunção com Netuno, Netuno transita em Peixes já há alguns anos, e nesse sentido, Netuno em Peixes, ele traz essa efervescência cultural, uma diversidade, né? A gente tem tantas expressões artísticas, pessoais, as orientações, a gente tem uma troca hoje muito interessante da autoexpressão. Só que também Netuno, ele é o viajandão do zodíaco, sabe? Ele traz sonho, devaneio, aquela bruma que você passa e você não sabe para onde está indo e no que aquilo vai dar. Júpiter, ele é o grande benéfico e ele expande. Esse período em que Júpiter estiver em contato com Netuno, você pode fazer um aprofundamento em que você vai ter uma viagem que vai trazer você de volta, falando assim, eu sou outra pessoa, ou você vai voltar mais perdido do que nunca. Então, você deve escolher o que você vai fazer, que recursos você tem que são legítimos e que levam você a passar por essa viagem que Júpiter com Netuno nos convidará, e de maneira que você usufrua do melhor para isso. Senão, você pode ter aquela trip, né? Você faz aquela viagem, mas aquilo não adiantou de nada na sua vida. Não perca essa oportunidade, porque essa energia desses dois planetas em Peixes está maravilhosa. Por falar em peixes, piscianos, piscianas, esse é o ano de vocês. Mais à frente nós vamos falar sobre o ano novo astrológico, lá em março, e a energia pisciana. Para o bem ou para o mal. Peixes é o signo inspirado, doador, ele é da compaixão, é o signo que escuta, é o signo que tem muita sabedoria porque tem uma compreensão intrínseca das coisas, mas também Peixes é o perdido do zodíaco. Ele pode muito facilmente se confundir, não saber onde ele está, sabe, ser ludibriado, perder o trem. E então a gente vai ter que tomar cuidado também com relação a isso. E quem tem Sol, Lua, Ascendente, planetas pessoais em Peixes, esse ano de 2022 vai ser um ano muito forte. Se preparem, apertem os cintos, ou não, né? Deixa fluir, mas muita coisa vai acontecer aí. Falando só sobre, em geral, os signos, outros signos que também serão muito afetados esse ano são os signos fixos, que são o próprio touro, que é bem a cara, né, de signo fixo, leão, escorpião e aquário. Esses 4 signos passarão por movimentos, principalmente devido aos eclipses, que afetarão muito as pessoas que têm essa marca muito forte no mapa, né? Repetindo, touro e escorpião, que formam um eixo, e aquário e leão, que formam outro eixo fixo. Os signos fixos têm como uma característica bem básica a necessidade de manutenção das coisas. E, como eu falei agora há pouco, a gente vai precisar trabalhar a adaptabilidade. Signo fixo não gosta muito de fazer mudança, mas eu acho que essa proposta, né, principalmente por causa dos eclipses que acontecerão no decorrer do ano, trarão esse dilema. Eu estou aqui, nesse momento, fazendo as mesmas coisas, obtendo resultados insatisfatórios e tenho medo de mudar, ou não quero sair da zona de conforto, ou não quero perder o controle. Para esses 4 signos, vai ter ali uma pulguinha enchendo para fazer movimento. E muitas vezes na vida o incômodo acaba sendo a alavanca para que outras coisas aconteçam na vida da pessoa, né? Agora, a outra conjunção que também vai ser muito forte é a conjunção entre Saturno e Marte. Na astrologia tradicional, essa é considerada a conjunção maldita. E por que especificamente a gente foca nesse caso para o ano de 2022? Saturno, transitando no signo de Aquário, está fazendo já, esse ano a gente passou também por isso, essa sensação que eu vou explicar agora, e em 2022 isso continua. Saturno está
fazendo uma quadratura com o signo de Touro, com Urano em Touro. E isso acaba trazendo aquele movimento que a quadratura, né, representa, que é o dilema. As duas partes que não querem ceder, ninguém cede. Urano em Touro fala da necessidade de reestruturação das coisas. Saturno é o signo que fala de uma certa manutenção de uma ordem. Então, quando Urano e Saturno ficam nessa, digamos, briga, existe um incômodo que coisas precisam sair do lugar, ser rompidas para de novo se reestruturar. Aí entra o coringa que eu estou trazendo para vocês, né? A adaptação. Onde que em Urano, em Touro, é necessário realmente rever aquilo que já está cristalizado, mas que não serve mais. Onde que Saturno em Aquário, a necessidade de dar uma atenção no processo coletivo, não somente as necessidades pessoais, entender a autorresponsabilidade como um processo mais profundo e juntar essas duas coisas. E por fim, lembrando, Saturno velho e Urano o novo. O que você precisa desfazer para criar um novo status? Também não é jogar tudo no vento, né? Porque aí a gente não dá conta. Mas essa relação com quadratura de Urano e Saturno traz para a gente essa necessidade de entender o que eu preciso desfazer para começar uma outra estrutura. Com Marte fazendo conjunção com Saturno, dispara uma energia que pode nos fazer ficar mais nervosos com relação a isso e inseguros e sentindo que parece que perdeu o lugar de apoio. Então a gente já deve se preparar que algumas coisas podem mudar e que a gente precisa ver como que o novo formato chega para a gente. Então isso precisa ser feito. Com relação ao eixo de Touro e Escorpião, a gente vai ter a mudança dos nodos, né, que transitaram nos signos de Gêmeos e Sagitário, então trabalhou muito o nosso plano mental, e agora eles afetando Touro e Escorpião, fala muito da relação dos desejos, daquilo que a gente se apega e que a gente precisa se desapegar, como a gente lida realmente com os nossos desejos e as relações do passado que foram traumáticas, que deram para a gente momentos de crise, podem ressurgir para a gente revisitar e mudar. Lembra lá de Júpiter em Peixes. Autoconhecimento nessa hora vai ser, sabe, o tempero que vai trazer para você o resultado melhor. E com o nó do norte em Touro, chamando para nós buscarmos reestruturação e um novo significado de segurança. Porque parem para pensar, se a gente olha o que era segurança há 20 anos atrás, não vou nem muito longe, é muito diferente do que é segurança hoje em dia. As pessoas que buscavam, por exemplo, um emprego que trouxesse uma estabilidade, que depois ela falava assim, agora já assinei minha aposentadoria. Isso é muito mais difícil de acontecer hoje em dia, por vários motivos, não somente pela questão financeira, porque as pessoas têm mais possibilidades, elas podem ser mais criativas, elas podem ser, inclusive, né, felizes trabalhando e ganhando dinheiro, sendo feliz. Opa, já estão comemorando aí. E entendendo que a vida tem outras relações de prazer, que não é só uma questão material de trabalhar para pagar conta, de consumismo, essas coisas assim. Com esse nó do norte em Touro, a gente pode encontrar novos formatos de viver tão prazerosos, tão criativos e que nos dão uma outra forma de olhar para a vida. Os eclipses acontecendo aí, né, em Touro e Escorpião, revelam para nós, às vezes, coisas que a nossa criatividade ainda não alcançou. E isso é muito bom a gente parar para pensar, né?
que às vezes as pessoas têm uma ideia catastrófica das coisas e que não tem mais jeito, mas elas esquecem algo que é lindo no humano, que é ser criativo. E que isso pode nos ajudar a termos fé, olha aí o Júpiter em Peixes, e encontrarmos saída, outras possibilidades para o que está por acontecer. Então, minha gente, eu quero desejar para vocês uma ótima virada de ano e que a gente faça esse conjunto, né, de entender que a vida é assim. A vida não é só um mar de rosas, mas também não é só um lamentar sobre a vida. E que a gente vai juntando as duas coisas e que em determinados momentos pode ficar mais pesado, mas que no aspecto geral a gente possa ter cada vez mais fé em nós mesmos e cada vez mais essa conexão interna que nos leva para essa luz interna que cada um de nós possui e que ela nos ajuda a encontrar melhores resultados, uma saída mais bonita para a vida. A autoconsciência é cada vez mais importante para que você consiga criar a sua própria vida, a sua autorresponsabilidade, o seu movimento interno de conexão vai ser muito bonito nesse ano de 2022. Como tudo na vida, tem coisas ruins, mas tem muitas coisas boas. Então quero desejar para vocês um feliz 2022. Foi muito bom esse ano que nós estivemos juntos, uns mais próximos, uns de vez em quando, mas estamos sempre aí. Essa energia que a gente troca de autoconsciência alimenta a minha alma. Eu sou muito grato e um ótimo ano novo para todos. Tchau, gente!